Parece que a paz está selada entre John Textor e Leila Pereira. Será mesmo? Por que será que logo agora os dois resolveram levantar bandeira branca e fumar o cachimbo da paz? Eu vou tentar explicar isso depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que já conhece meu trabalho, provavelmente você já está fazendo o dever de casa. Mas você que ainda não conhece, eu vou te pedir o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou. Por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, você se torna membro do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que os membros já assistiram e você que ainda não é membro só vai assistir depois deles. Mas não tem problema, é só você clicar nesse botãozinho aí embaixo do vídeo e tornar-se membro agora do canal do Caboclo. Se você também quiser contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, você pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com e colocar ali sua mensagem no pix, contendo ali suas críticas, sugestões, perguntas, inclusive, que você pode mandar com relação ao tema que eu estou discutindo aqui. E aí eu farei questão de ler a sua mensagem ao vivo depois e também debater aquilo que você está propondo, beleza? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a barra aqui de rolagem. Toda vez que você pensar que você está afim, sei lá, de mandar um pix para mim, só você dá uma conferida aqui no endereço da minha chave de pix, tá bom? Bom, todo mundo está vendo que em declarações recentes, John Textor e Leila Pereira parecem ter fumado o cachimbo da paz, né? Obviamente que a gente está falando aqui, né, de uma analogia, né? Fumar cachimbo da paz num sentido metafórico, obviamente, né? Mas parece que os dois estão acenando um para o outro com a bandeira da paz. A questão é que isso já vem se desenhando há algum tempo e confesso a vocês que quando eu vi essa movimentação dos dois acenando, né, digamos assim, com uma certa paz, isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Afinal de contas, tudo que aconteceu entre os dois, entre Leila Pereira e John Textor, principalmente com a maneira que o John Textor reagiu, né, aliás, com a maneira como a Leila reagiu às acusações de John Textor, inclusive com ataques pessoais, e a maneira como o John Textor resolveu partir para o contra-ataque também, ameaçando processá-la nos Estados Unidos. Não sei se chegou definitivamente a processar. Fato é que todo esse imbróglio, toda essa confusão gerou uma CPI, e essa CPI gerou também reverberação desse caso, e as investigações, a que tudo indica, permanecem, né? Só que eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque essa paz, ela, na verdade, começou a ser construída nos bastidores. Todo mundo lembra do jogo de volta do Botafogo contra o Palmeiras pela Libertadores, onde o Botafogo elimina o Palmeiras em pleno Allianz, que o Tário Arruda e o Pedro Martins estavam no gramado conversando com a Leila e levaram uma camisa do Botafogo para a Leila, a pedido, inclusive, do próprio Textor. E a Leila retribuiu, né, a gentileza, dando 2 camisas do Palmeiras. Inclusive, depois disso, ela fez até algumas declarações dizendo que não havia nenhum problema contra a instituição e que havia, na verdade, o problema contra o dono da SAF do Botafogo, o acionista majoritário John Textor, da SAF do Botafogo. E aí eu fui procurar, né, obviamente, vocês sabem como é que eu gosto de fazer um trabalho aqui no canal do Caboclo, bem minucioso, bem estudado, procurando as informações, procurando as notícias, para tentar entender mais ou menos como se deu, né, como eles amarraram, digamos assim, esse acordo de paz. E a pergunta é, será que há realmente paz entre eles? Será que não é nada da boca para fora? Será que é para valer mesmo? Será que eles têm interesses em comum? Afinal de contas, o que motivou essa aproximação, reaproximação, pelo menos o começo dessa reaproximação entre John Textor e a Leila Pereira? Eu vou pegar aqui
um artigo do R7, do portal R7 da Record, do jornalista Cosme Rimo, né, na coluna dele, e isso aqui ele publicou, né, o nome do artigo é Convencido que não há manipulação e que Botafogo será campeão. Textor busca paz com Leila e com Palmeiras e travar o fair play financeiro. É isso aqui que mais me chamou a atenção. E travar o fair play financeiro. Estava vindo tão bem até aqui, aí colocou logo e travar o fair play financeiro. Essa reportagem aqui, na verdade, a coluna do Cosme Rimoli, ele publicou essa coluna no dia 6/11 de 2024 e depois atualizou no dia 7, né, um dia depois, né? Mas, basicamente, o teor, né, da coluna foi esse aqui, olha só. Os sentimentos de John Textor vão muito além da euforia. Engraxar a chuteira de Júnior Santos foi demonstração de alegria momentânea. Afinal, o Botafogo havia acabado de massacrar o Vasco ontem no Newton Santos. A coluna foi escrita um dia depois da vitória por 3-0 do Botafogo sobre o Newton Santos. O clube era líder absoluto do Brasileiro e abriu vantagem inédita diante do Palmeiras. São 6 pontos. Depois a diferença diminuiu, o Palmeiras chegou inclusive a ultrapassar o Botafogo, né? Faltando 6 rodadas do campeonato acabar, além disso, o Botafogo decidirá como favorito a Libertadores diante do Atlético Mineiro. Já decidiu, já somos campeões da América. O momento é de euforia de Textor, contrastando com a forte suspeita de manipulação dos torneios disputados no Brasil que tinha em 2023, quando seu clube deixou escapar o título para o Palmeiras, depois de abrir 14 pontos de vantagem na liderança. A desconfiança acabou até em comissão parlamentar de inquérito em Brasília, que não descobriu esquema algum. Peraí, Cosme. Como assim não descobriu esquema algum? Devagar com andor, né? As provas levantadas, e ele bota provas entre aspas, né, levadas por Textor, análise por inteligência artificial de juízes e jogadores que seriam em benefício de Palmeiras se mostram completamente inconclusivas, rasas. Isso aqui é a opinião do Cosme Rimoli. O Ministério Público, a Polícia Federal, os senadores, todos eles entendem de maneira completamente diferente do Cosme Rimoli e consideram não somente que são indícios muito fortes, além do que já conseguiram também reunir provas com testemunhas. E você se lembra do William Rogato, né? Aquele apostador que era o grande manipulador. A CPI tem em sua posse muitas provas. E aqui ele tenta desqualificar o capital do Textor nessa questão toda aqui com a Leila e tenta criar um novo capital. Vocês já vão entender como é que isso vai funcionar. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, teve uma reação irritadíssima. A troca de ofensas foi pública, com promessas de processos dos dois lados, só que a fúria arrefeceu. Os dirigentes perceberam que estão do mesmo lado. É aqui que a coisa começa a ficar esquisita, na coluna do Cosme Rimoli, né? Em agosto deste ano, quando os dois clubes disputaram uma vaga nas quartas da Libertadores, a reaproximação que era nos bastidores se tornou material. Leila Pereira ganhou uma camisa do Botafogo, de direção do clube carioca, a mando de John Textor. Em compensação, ela deu 2 do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Desde então, a dirigente e o norte-americano seguem falando a mesma língua, de novo, entre aspas. Mesmo sem dialogarem diretamente, ou seja, não aceitam o fair play financeiro que alguns clubes buscam impor no futebol brasileiro. Aqui, ele faz uma acusação de que a Leila não aceita o fair play financeiro, que o John Textor não aceita o fair play financeiro, principalmente da maneira que ele começou a ser ventilado, começou a ser vinculado para tudo quanto é lado, e que o interesse que uniu John Textor a Leila Pereira foi lutar contra o fair play financeiro, né? Ele fala que ambos vão pelo mesmo caminho no contragolpe. Exigem que, se tal medida passar, querem também que só possam contratar equipes sem dívidas, o que tem ceifado na raiz a pressão pela limitação de gastos. Ele continua dizendo: Botafogo e Palmeiras são 2 clubes com maior potencial financeiro do Brasil, os outros são Flamengo e Atlético Mineiro. Textor e Leila juntos são muito fortes,
E importante com a certeza por parte do norte-americano que não há manipulação de resultados, a guerra vai cessar de vez. Por isso que a conquista cada vez mais certa do título brasileiro ao Botafogo acaba tendo efeito colateral favorável para o clube paulista. Lógico que a direção palmeirense ainda sonha, deseja, vai lutar até o fim pelo tricampeonato nacional, mas se a conquista escapar para o Botafogo agora em 2024, terá consequências favoráveis. Realmente o Cosme Rimoli aqui, ele ficou completamente louco, né? Se perdendo completamente nos próprios argumentos aqui, como se a Leila e o Palmeiras fossem ficar muito felizes com a conquista do título do Campeonato Brasileiro por parte do Botafogo, como se não tivesse rolando aeroleila, mala branca para tudo quanto é lado, né? Textor será um grande aliado ao Palmeiras, ao lado das direções do Flamengo e Atlético Mineiro. Mais uma loucura, porque o Botafogo está justamente em rota de colisão com o Flamengo e Palmeiras, não com o Atlético Mineiro. O Botafogo tem uma ótima relação. Mas com Palmeiras e Flamengo, né, os dois não sentam, os três não sentam na mesma mesa para negociar, porque tem visões muito diferentes do que eles entendem para o futebol brasileiro, principalmente porque Palmeiras e Flamengo são a Libra, né? O resto é puxado, é puxadinho. E o Botafogo discorda veementemente, frontalmente, da maneira como o Flamengo e Palmeiras enxergam a criação de uma liga com privilégios para eles e o resto que brigue pelas migalhas, né? E nada de fair play financeiro nesse país, segundo ele, ainda vai imperar o capitalismo selvagem em 2025, né? Como se Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos esses clubes, o próprio Santos, quando na época de Neymar, como se esses clubes não tivessem sempre, né, recorrido ao expediente de gastar mais, endividar, ganhar títulos, mas deixar para as futuras gestões os títulos. Mas aí tem uma coisa interessante que ele fala aqui, como querem Textor e Leila Pereira, dois ex-inimigos, os dois clubes não assumirão publicamente a reconciliação, disputam um título. Leila ainda segue irritada com tudo que ouviu de Textor sobre a conquista do Palmeiras em 2023. Segue desejosa de uma retratação. Defende sua imagem prometendo que iria até fim no processo contra o dono do Botafogo. Mas sabe qual é a prioridade do clube que preside e que está com as finanças equilibradas. Evitar a limitação de gastos em contratações é mais importante, né? Então, evitar a limitação de gastos em contratações, ele coloca que o Palmeiras é contra o fair play e que o Botafogo seria um importante aliado e que o Textor também se beneficiaria disso. O Cosme Rimoli, eu não sei de onde ele tirou essas informações, só sei que ele deveria ter, pelo menos, consultado, né, outros veículos, como, por exemplo, o GE, que publicou no dia 26/11, né, de 2024, a opinião da Leila Pereira, né, falando que Leila do Palmeiras defende fair play financeiro para punir dirigentes mal intencionados, né? Isso aqui é do dia 26/11, é recente, inclusive. E ela fala que o problema do futebol é o descontrole financeiro. Somos responsáveis financeiramente e por isso conquistamos títulos. Se você não for responsável, pode até ganhar um título, mas depois vai ter problemas. Precisamos de uma regulamentação. Se depender dos clubes, não vamos ter isso, regulamentação, porque vários clubes agem de maneira irresponsável. Dirigentes deixam dívidas para os seus sucessores e não acontece nada. Desabafou. Acho que, inclusive, aqui ela não mira o Botafogo, aqui ela mira o Corinthians, né? Porque a atual diretoria do Corinthians conseguiu bater recorde, né, absoluto de dívida, né, do clube e continua contratando, contratou Depay, continua contratando e diz que vai continuar contratando para 2025. E a reportagem continua dizendo que as reclamações de Leila Pereira ocorrem em uma temporada no qual o fair play financeiro tornou-se pauta em momentos distintos, né? Ela fala aqui o seguinte: luto para que tenhamos mais investimentos no nosso futebol, sonho para que venha regulamentação, o fair play financeiro, para que dirigentes mal intencionados sejam punidos, por isso estou aqui, comentou. Esse é meu último mandato, olha que coisa interessante aqui agora. Quando terminar, vou colaborar com o Palmeiras e com o futebol brasileiro, trazendo credibilidade para esse produto. A Leila vai trazer credibilidade para o produto futebol brasileiro, oferecendo mala branca para os clubes, emprestando jatinho para os adversários do Botafogo. Claro, vai, claro que vai. Mas isso aqui é do final do mês de novembro, né? Eu não sei se vocês se lembram
isso aqui é anterior à reportagem do Cosme Rimoli. A reportagem do Cosme Rimoli, né, que eu havia lido aqui, né, no começo da minha análise, é do dia 6/11, né, e no dia 4/9, 4 de setembro, portanto, pelo menos 2 meses antes do Cosme Rimoli escrever aquele monte de ilações que ele faz à presidente do Palmeiras, dizendo que ela é contra o fair play financeiro e, por isso, isso provocaria uma aliança entre ela e John Textor, e por isso eles estavam buscando a paz. Isso aqui contradiz completamente, porque vocês se lembram daquela reunião secreta na sede da CBF para discutir fair play financeiro, principalmente depois daquela vitória do Botafogo sobre o Fortaleza, que inclusive o próprio presidente do Fortaleza se fez presente, tinha representante do Vasco, bom, enfim, a tal da comissão de clubes, né? Eles falam, inicia debate para a implementação do fair play financeiro. Ele diz aqui o seguinte: discussão ainda é embrionária para que medidas sejam tomadas para 2025. A reportagem do Marcelo Neves e do Thiago Ferri, e ela foi publicada no dia 4/9 de 2024, 2 meses antes da coluna do Cosme Rimoli. Então, se o Cosme Rimoli tivesse pelo menos lido o GE, né, saberia que a posição do Palmeiras não é contrária ao fair play financeiro, muito pelo contrário, é muito favorável, como você viu aqui, como eu mostrei para vocês, da própria boca da Leila Pereira, e pelo fato também, né, do Palmeiras ter participado da reunião aqui, Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras, que representam os 60 clubes da Série A, B e C, além de 2 representantes da Série B e 1 da Série C, foram os representantes, foram os clubes, na verdade, presentes na reunião. E aqui eles falam, durante a reunião, que será realizada mensalmente na CBF, foram discutidos temas como calendário, arbitragem e a possibilidade de análise para uma implementação do fair play financeiro. Os clubes ficaram de marcar nova reunião, tal, enfim, mas o assunto fair play financeiro, vira e mexe, ele volta a pauta, né, muito provocado principalmente pelo Landim, que não conseguiu até hoje superar o 6/1 no agregado para o Botafogo no Campeonato Brasileiro desse ano, e dificilmente o fair play financeiro, como imagina o Landim, ele vai conseguir ser aprovado no Brasil, porque a maioria dos clubes, 99% dos clubes, estão fora, digamos assim, do escopo do que é o fair play financeiro, que é muito questionável, inclusive no modelo europeu. Tá? Agora, para surpresa de todo mundo, e é aquela verdade que ninguém quer ouvir, o Botafogo estaria adequado ao fair play financeiro, né? E você pode conferir isso num vídeo que eu fiz aqui, já tem um bom tempo, eu fiz com o meu querido amigo Cello, aqui no canal também, onde a gente discute, né, sobre finanças e a gente fala sobre a importância do fair play financeiro e como o Botafogo se adequa às regras, né? Mas se a questão do fair play financeiro, como eu estou demonstrando aqui, é mais um mito que eu acabei de detonar e, infelizmente, a coluna do Cosme Rimoli perde completamente o sentido, porque ele se baseou em vozes da cabeça dele para escrever o que ele escreveu, qual teria sido, então, na verdade, a motivação da Leila Pereira, do John Textor, terem acenado com a paz, né? Vocês se lembram, né, da CPI, né, a CPI que está rolando, a CPI de manipulação de resultados, CPI de manipulação de jogos no futebol brasileiro, está rolando no Senado, ela pode estar meio parada, pode estar meio dormente, é estranho que de vez em quando ela fica meio dormente, a depender do movimento que os dirigentes, na verdade, fazem, né? Vocês vão se lembrar que tinha essa figura aqui, que aconteceu isso aqui. Empresário acusa manipulação para o Palmeiras em CPI e manda recado a Leila Pereira. Isso aqui foi publicado pelo Rafael Leitão, no Bola VIP, na data de 9/10 de 2024, ou seja, 9 de outubro de 2024. O William Rigoto, né, que foi era o empresário foragido, o cara que estava sempre envolvido, né, em manipulação de resultados. No depoimento dele, engraçado que isso aqui a gente não acha no GE, isso aqui você não acha também no UOL. No GE, no UOL,
as notícias são basicamente visando descreditar ou visando somente difamar o William Rigoto, dizendo que faz acusações sem provas e por aí vai, e simplesmente eles omitem a parte onde ele fala sobre o Palmeiras e fala sobre a Leila. Eu tive que procurar bastante para poder achar aqui no Bola VIP, para vocês terem uma ideia. Eu vou pular direto ali para a parte onde ele fala sobre a Leila Pereira, tá? Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Recado a Leila Pereira. Vocês falaram do John Textor, não é? Não sei as provas que John Textor tem, tá? Mas uma coisa eu posso falar. As pessoas que trabalham para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato. E as pessoas falam que não. Não estou aqui para te enfrentar, Leila. Não quero te enfrentar. Jamais. Não estou falando que você fez ou não, tá bom? Disparou. Mas eu te garanto que John Textor não está totalmente errado. Mas enfim, é só para você entender a dimensão que está o futebol, cara. Entende? Chamo de louco, mas ele não é tão louco assim. Vou deixar nas entrelinhas. Esses são grandes. Eu não posso enfrentar a Leila. Não posso vir aqui enfrentar a Leila. Não vou enfrentar. Isso é loucura, completou. Isso aqui foi no depoimento que ele fez por vídeo. Ele ainda estava foragido, ele estava em Portugal. Eis que acontece isso aqui, né? No reportagem do UOL, do dia 8/11. Agora prestem muito, mas muita atenção nas datas, extremamente importante, tá? No dia 8/11 de 2024, tá? 8 de novembro. No UOL, rei do rebaixamento, William Rogato é preso em Dubai pela Interpol. William Rogato, conhecido como rei do rebaixamento, foi preso pela Interpol em Dubai. Ele é investigado por ser o chefe de um esquema de manipulação de apostas no futebol brasileiro. Ele não é o chefe, tá? Como diz aqui a reportagem do UOL. Ele é um dos operadores, ele é uma das pessoas que operavam sistemas de manipulação. Existem outros, e existem outros maiores do que ele, como ele mesmo afirma no depoimento. Ele chama Leila de grande, hein? Vamos lá. O que aconteceu? O Rogato, que estava foragido, foi localizado e detido na manhã dessa sexta-feira, dia 8, em Dubai, nos Emirados Árabes. Seu paradeiro era desconhecido, depois de ter afirmado em depoimento virtual realizado no início de outubro, que lucrou cerca de 300 milhões de reais e que provocou 42 rebaixamentos no país. O senador Carlos Portinho comunicou à Polícia Federal da prisão para viabilizar a extradição do empresário. Portinho é membro da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito de Manipulação e Apostas, que investiga fraudes no futebol brasileiro. Segundo seu staff, ele também está atuando para pedir acordo de delação premiada e para que o investigado apresente as provas que, em oitiva, disse possuir. Além disso, é importante a gente dizer aqui, o próprio William já havia declarado, e o próprio Cajuru também já havia declarado, que o William já havia entregue algumas provas, que havia conversas de celular, áudios, existiam inclusive documentos, provas materiais de manipulação de resultados que já estavam em posse da CPI. A questão é que o William Rogato é um homem bomba, tá? E ele tentava costurar um acordo de delação ainda em liberdade, né? Porque ele estava foragido. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá condições realmente de oferecer um acordo de delação premiada, porque, primeiro, ele está sob custódia da polícia, e estando sob custódia da polícia, ele pode ter a proteção, e agora sim, os termos de negociação de uma pena menor pelos crimes que ele cometeu em troca de informações e mais provas, pode realmente ocorrer dentro dos parâmetros da lei, como deve ser feito, como é feito aqui no Brasil, tá? Isso aqui é interessante, porque isso acontece no dia 8/11. Eu vou repetir, no dia 8/11, tá? E o depoimento dele, né, foi cheio de demonstrações de manipulações, de situações em que ele realmente atuou diretamente para rebaixar clubes, para manipular resultados. Mas o que é interessante é que no dia 16/11, eu vou botar aqui na reportagem do Fogão Net, né, que foi publicado no Fogão Net,
no dia 16/11, portanto, 8 dias depois da prisão do William Rogato, Leila Pereira decreta fim de rixa com John Textor. É passado, vamos lutar para o Palmeiras ser campeão. Se for o Botafogo, parabéns para eles. Que interessante, 8 dias depois. Essa declaração foi dada, obviamente, para o canal onde ela se sente mais confortável, no UOL. Aquele mesmo canal que fez o Leila Day nas vésperas do primeiro jogo das quartas de final com o Botafogo, das oitavas de final com o Botafogo, o mesmo canal, né, o mesmo veículo que ataca sistematicamente o Botafogo, é o veículo do PVC, que fez uma ilação de que, perguntando se o John Textor agora iria acusar o São Paulo de manipular resultados, de entregar jogo, né? Porque o São Paulo enfrenta o Botafogo no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas, né, convenientemente ele prefere ignorar, né, completamente a denúncia não, a reportagem, né, do Nicola. Não que eu acredite no Nicola, mas todo mundo sabe que mala branca no futebol ocorre o tempo todo. O próprio Lisca doido deu uma declaração de que o Ceará aceitou mala branca do próprio Palmeiras em 2018. Bom, enfim, deixa eu continuar aqui. Então ela deu essa declaração no UOL, né, numa entrevista no UOL com a Alicia Klein. Aquela mesma Alicia Klein que vira e mexe, fala que o Botafogo vai ter que se ver com a justiça. Justiça para ela, o STJD para ela é justiça. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi entrevistada pelo UOL nessa semana. Uma das perguntas foi sobre a relação com o John Textor do Botafogo, né? E aqui ela fala sobre aquela cena grotesca mesmo, dos bonecos pendurados, né, do lado de fora. Ela fala que o seguinte: apesar de crer que o problema foi gerado por John Textor, Leila decretou o fim da rixa entre eles. É ela que decreta, né? Ela decreta o fim da rixa. Eu não tenho dúvida, mas para mim isso é passado. Eu sou uma mulher que olha para frente. Eu não encontro com ele, mas se tiver que encontrar, para mim aquilo é passado. É passado. Vamos lutar até o fim para o Palmeiras ser campeão brasileiro. Se for o Botafogo, parabéns para o Botafogo. Se for para o Palmeiras, tomara, parabéns para o Palmeiras. E vamos seguindo em frente. É uma responsabilidade de nós, dirigentes, lutar contra essa violência absurda no futebol, penalizando os responsáveis. Para mim, o grande motivo dessa violência é a impunidade. No dia que a pessoa souber que realmente será punido, a gente consegue diminuir com esse problema. Bom, aqui ela decreta o fim do problema com o Botafogo no dia 16/11, 8 dias depois da prisão do William Rogato, que tem em posse provas cabais, materiais de manipulações de resultados do futebol brasileiro e que morre de medo da Leila Pereira, né? E depois disso, né, o que a gente tem visto, a disputa do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, uma disputa muito acirrada, times enfrentando o Botafogo, dando a vida, né, como se não houvesse amanhã, o Cuiabá jogando contra o Botafogo como se estivesse jogando uma final de campeonato, precisando ganhar, jogando por um empate com o ônibus estacionado debaixo do gol, o Internacional, que já não brigava por mais nada no campeonato depois da derrota para o Flamengo, entrou em campo contra o Botafogo, parecia que estava jogando a final da Libertadores, tentando vingar o Atlético Mineiro, né? E com a reportagem do Nicola dizendo que foi oferecida mala branca para eles em caso de vitória, enfim, né? Juízes, né? De maneira muito suspeita e de maneira muito esquisita sendo como é que fala? Sendo escalados, né, para jogos do Botafogo. Ramon Abate-Abel, por exemplo, sendo escalado para 2 jogos do Botafogo, 2 jogos do Botafogo, né? Logo ele, que havia sido suspenso, né, por tempo indeterminado, por causa dos erros grosseiros de 2 pênaltis assinalados por Palmeiras, 2 pênaltis absurdos assinalados por Palmeiras, ele volta apitando em 2 jogos do Botafogo e, para ser mais premiado ainda, vai apitar Palmeiras e Fluminense no último jogo do Palmeiras, com interesse direto, precisando vencer desesperadamente para sonhar ainda com a possibilidade de título, e o Daronco capitando o jogo do Botafogo contra o São Paulo, né?
Enfim, isso é a CBF que continua agindo, a CBF que, na minha opinião, continua tentando manipular o campeonato. E aí, minha gente, o Textor dá a seguinte declaração para CNN, né, para CNN Esportes, e foi no dia 6, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 7, então um dia antes, ele dá a seguinte declaração: Textor minimiza a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras e exalta Leila Pereira, dono da SAF do Botafogo, é o convidado do CNN Esportes. Então, vamos lá, ele fala o seguinte: elogios a Leila Pereira, né? A Leila merece ser vista como muito mais do que uma mulher. Ela é uma grande líder de um grande negócio, que por acaso é um grande clube do futebol. E pelo que eu sei, ela também é líder de muitos outros negócios que são bons para o Brasil, disse o dono da SAF botafoguense. Textor aproveitou para falar sobre as polêmicas, né? Ele falou aqui o seguinte: eu acho que fui muito emocional, sabe? A partir de agosto da última temporada, quando comecei a ver anomalias no comportamento dos jogadores e dos árbitros, coisas que estavam afetando o Botafogo, e vou te dizer, a pesquisa que fizemos com a tecnologia e outras formas de evidência demonstrou que não era apenas um alvo múltiplo contra o Botafogo, isso estava acontecendo em outros jogos, e tem acontecido no Brasil e em muitos outros países. Ou seja, o Textor continua afirmando que há manipulação de resultados no futebol brasileiro e em outros países, sendo muito coerente com aquilo que ele sempre falou, dizendo que, inclusive, a pesquisa que nós fizemos, que ele fez, né, com tecnologia e outras formas de evidência, né, demonstrou que não era apenas um alvo múltiplo, não era uma questão somente contra o Botafogo, era uma questão sistêmica, endêmica do futebol brasileiro. E aqui é importante ele diz o seguinte, né? Estive focado no Botafogo e foi contra o Palmeiras que estávamos tentando segurar o campeonato. Então eu entendo que quando faço os comentários que fiz, a Leila deveria mesmo ter se ofendido com isso. Se eu fosse ela, teria dito: gringo louco, calha a boca. A reação dela teria sido a minha reação. O Cosme Rimoli fala sobre a tal retratação que a Leila gostaria que o Textor fizesse. Está aí, né, a retratação sendo feita, dizendo que ele exagerou, né, que ele, pelas palavras que ele usou, da maneira que ele falou, que teria falado, né, da mesma maneira. E ele termina aqui, inclusive, dizendo: estou gostando da competição que estamos tendo, tem sido bom para nós, acho que eles também têm gostado e isso é muito bom para o futebol brasileiro, mas minha relação com ela é ótima, ela tem sido maravilhosa com o Tairo e com a equipe de gestão, estou ansioso para nos encontrarmos em breve, concluiu Textor, na verdade, fumando o cachimbo da paz pelo lado do Botafogo. Aonde que eu discordo do Cosme Rimoli, né? Os dois não estão unidos contra o fair play. O Textor não é contra o fair play. O Textor é contra o fla play, que é o fair play que só faz sentido na cabeça do Landim e também da Leila. Na verdade, o que me parece apenas, é que enquanto a situação da CPI estava indefinida e tudo ainda girava em torno de indícios, tá? A Leila manteve o tom e manteve o belicismo contra o Textor. E a CBF, idem, mantendo o belicismo contra o Textor. A partir do momento que surge o homem-bomba, que é o William Rogato, e que provas começam a chegar no Ministério Público, na Polícia Federal, e que precisa fazer com que a CPI apresente um relatório final, talvez não nesse ano, é óbvio, CPI tem prazo para terminar. Mas a partir do momento que criou-se um capital político muito forte, que o Textor conseguiu criar um capital político muito forte, com uma capacidade de dano aos atores que ele havia arrolado, digamos assim, nas denúncias, se bem que ele em nenhum momento ele cita Leila diretamente como uma das pessoas responsáveis, pelo contrário, ele até a isenta. Mas a partir do momento que as provas começaram a chegar, o lado de lá, digamos assim, o lado da Leila, o lado da CBF, precisou baixar o tom, precisou arrefecer, porque provavelmente fizeram o cálculo. Realmente tem algo aqui
com teor explosivo que pode realmente nos afetar e pode realmente nos trazer gravíssimos problemas. Um campeonato brasileiro que se encaminhava, né, para que fosse, mais uma vez, direcionado para um clube, chega nessa última rodada, e eu estou gravando esse vídeo antes do último jogo, chega nessa última rodada com o Botafogo com a mão na taça, precisando apenas de um empate contra o São Paulo para confirmar. Eu gostaria, inclusive, de ter gravado esse vídeo depois do jogo, provavelmente com o Botafogo já campeão, para que eu pudesse falar tudo isso. Mas eu preferi, nesse caso, eu optei por gravar antes, para que as pessoas entendam que o que está acontecendo no futebol brasileiro, o Botafogo conquistar o título brasileiro da maneira que está conseguindo conquistar, não é uma vitória somente dentro do campo. Dentro do campo, o Botafogo venceu todos. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras o campeonato inteiro. O Botafogo venceu todos os seus adversários do G5, tá? E o Palmeiras não venceu nenhum deles. O Botafogo foi melhor do que Palmeiras, foi melhor do que Flamengo, foi melhor do que Internacional, melhor do que o Fortaleza. O Botafogo foi melhor na bola do que todos. Agora, a principal vitória que o Botafogo tem conquistado, ou vem conquistando, e precisa ratificar no último jogo do Campeonato Brasileiro, é essa vitória fora de campo, nos bastidores, conquistando não o respeito dos adversários, mas o temor dos adversários. No momento que eles pensarem agora em fazer qualquer coisa contra o Botafogo, contra John Textor, vão ter que pensar 20 vezes antes de fazer. Porque pode vir problemas na justiça americana, pode acontecer dentro do Brasil também, com as várias influências que o Botafogo demonstrou ter ao longo desse tempo, principalmente no Congresso Nacional, o poder político do Botafogo. A gente pode dizer, nesse momento, que se tornou um poder político mais robusto. Ninguém chega simplesmente botando o dedo na cara do Botafogo nesse momento e fazendo troça da gente. Não mais. Né? Não mais. Isso em si é mais um título para o Botafogo. Isso em si demonstra que o Botafogo vem se fortalecendo também nos bastidores. O quão forte o Botafogo está nos bastidores ainda não é possível dizer. A única coisa que a gente pode dizer é o seguinte: o Botafogo hoje senta à mesa grandão, forte e fala grosso. E os outros clubes vão precisar entender que esse Botafogo, esse Botafogo que eles enfrentam dentro de campo, quase que invencível dentro de campo, também está caminhando para se tornar um clube muito forte nos bastidores também e que continue assim. É assim que se faz futebol no Brasil. E tomara que isso leve ao entendimento de uma liga, onde no momento que a liga for negociada, todos os clubes sejam respeitados e não sejam tratados como forças menores, como mero participantes de um campeonato feito para 2 clubes apenas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você também quiser contribuir mais ainda com o crescimento do canal, mande um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Eu quero saber sua opinião, se você concorda, discorda, pode colocar sua opinião aí embaixo nos comentários, vou ficar muito feliz de ouvir tudo que você tem para dizer. E você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço a todos